Boa noite, irmãos, graça e paz. Para mim sempre uma alegria desfrutar desse momento de culto e devoção ao Senhor, junto com os irmãos, já nesse período, desde que retornei ao Brasil, final de outubro, já é a terceira vez que tenho esse privilégio de desfrutar, de celebrar ao Senhor, cultuar junto com os irmãos, e é sempre muito bom rever todos vocês. Nem todos eu lembro o nome, então me perdoe se eu te cumprimentei e disse apenas irmão ou irmã, mas não é porque não há um carinho, mas sim porque a memória é difícil em 3 encontros memorizar todos esses nomes. Obrigado aos irmãos pela manhã, pelas 2h30 de sabatina. Foi um tempo muito precioso de conhecer os irmãos e principalmente permitir ser conhecido. Trago um abraço da minha família, que está nos assistindo, nos acompanhando pela internet, a minha esposa Sara, que não pôde estar aqui porque já está na sua 30ª semana de gravidez. Logo em breve nós teremos a nossa segunda filha, a Júlia Hessed, chegando, e também a minha filha Ana Lídia nos acompanha também, e certamente a minha mãe está lá também nos acompanhando. Então trago um abraço deles e estou aqui desde sexta-feira à noite. Tenho sido muito bem recebido por todos os irmãos, por aqueles que eu tenho tido o privilégio de conversar, e ainda terei, mas amo os irmãos e tem sido um privilégio, mas não vejo a hora de poder retornar amanhã e poder novamente abraçar a minha família, estar junto com eles. Estar sem a minha esposa, sem minha filha, a minha família, de fato, estar pela metade, e aqueles que são casados entendem muito bem isso. Enfim, privilégio enorme poder compartilhar e iniciar essa nova etapa, essa nova fase, essa nova temporada de exposição da Palavra de Deus, principalmente no livro de Atos. E desde já quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, que trouxe a sua Bíblia, quer seja ela em papel, tablet, celular, que você abra a Palavra de Deus, verifique se há alguém ao seu lado que não possui o exemplar da Palavra de Deus, compartilhe. Atos no capítulo 13, e eu quero ler esse trecho da Palavra de Deus, de Atos no capítulo 13, e fazer dessa porção a Palavra de Deus para mim e para você nessa noite. E que Deus, como assim nós oramos, abra os nossos corações e mentes para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Atos no capítulo 13. Ao acompanhar os irmãos aqui em oração e acompanhando de tantas formas, acompanho também os irmãos através do YouTube. E na última mensagem, e foi uma mensagem inclusive muito marcante, desta série da exposição em Atos, quem teve o privilégio de pregar aos irmãos, o último da segunda temporada, foi o pastor Flávio, e pregando exatamente Atos capítulo 13, os versos de 1 a 3. Ouvi aquela mensagem e senti a emoção no coração do pastor Flávio ao pregar esse trecho, e deu para perceber também o feedback, ainda que não deu para ouvir os irmãos pelo YouTube, mas senti que aquilo que estava compartilhando vinha do coração de Deus, e foi não apenas um bálsamo para o pastor Flávio, mas creio que tenha sido um bálsamo, um encorajamento para a vida dos irmãos também, quando ele pregou, e dizendo: irmãos, me liberem, me liberem, me liberem. E lembro daquelas palavras de uma maneira muito forte, E eu quero começar então, não lendo o trecho apenas, que irei focar nessa noite, nesse início dessa nova temporada, dos versos 4 em diante, mas quero começar já desde o verso 1 do capítulo 13 e ler junto com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 13, a partir do verso 1, palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Gosto muito desse último verbo, essa última parte do versículo 3. E os despediram. A ideia deste verbo, os despediram, é exatamente aquilo que pastor Flávio disse aos irmãos e pediu aos irmãos. Porque não é apenas os despediram, os deram tchau, arrivederci, até a próxima. Não. A ideia desta palavra no grego antigo é e os libertaram, e os liberaram para servir. Os liberaram dos compromissos, das responsabilidades que Saulo e Barnabé tinham como membros daquela equipe de liderança na igreja de Antioquia. E o Espírito Santo disse, separai-me. E os irmãos em oração e jejuando, impondo as mãos, os liberaram. Os liberaram. E essa palavrinha é como se fosse a palavrinha que muda, que faz a transição para uma nova fase nessa narrativa do livro de Atos. É a palavra que muda, que vira a página, que vira o capítulo, que traz uma nova temporada, uma nova fase nessa história. Inclusive, focando desta fase em diante no ministério do apóstolo Paulo. O texto qual leremos ainda esta noite mostra inclusive a mudança do autor Lucas em não chamá-lo mais de Saulo, mas a partir de então, como o ministério deles estava entre os gentios, chamá-lo de Paulo. Eu sei que há muita, como é que eu posso dizer, falácias, histórias acerca da mudança do nome de Paulo. Mas não foi uma mudança, era apenas como no mundo gentílico, Saulo era chamado de Paulo, apenas isso. Não é porque foi nesse momento da sua conversão, porque a sua conversão se deu muito tempo antes, não é porque agora há uma capacitação especial de Deus através do Espírito Santo na vida de Paulo, de Saulo, e que agora transforma-se em Paulo. Não foi uma transformação, apenas foi uma maneira, e Lucas decidiu chamar Saulo então de Paulo, a partir de então, porque ele muda o foco do ministério e da ação. Sempre que eu faço aconselhamento pré-matrimonial, eu sempre falo de expectativas com os casais, os noivos que estão prestes a se casar e com alguns casais recém-casados, porque é a base de todo o processo. Porque se um casal tem expectativas irrealistas sobre qualquer aspecto do casamento, com certeza ficará desapontado quando não funcionar do jeito que esperava. Expectativas, frustração, embora certa dose de paixão é inevitável, mas quanto mais próximo da realidade as pessoas estiverem, das expectativas de um casal antes do casamento, menor será o potencial de problemas graves que virão depois. O mesmo acontece na nossa vida real e na espiritualidade. Muitas pessoas entram no caminho da vida cristã tendo expectativas irreais acerca do que é a vida com Cristo. E muitos acham que agora, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, que Cristo me alcançou com a sua graça e sou cheio dele, a partir de agora a vida cristã será um mar de rosas. Aonde eu passo, aonde eu navego, por onde eu ando, as coisas acontecerão, fluirão de uma maneira espetacular. Expectativas irreais. E é interessante então que essa nova fase do ministério, principalmente de Paulo, na igreja que estava iniciando, ele começa, inclusive, narrando esse fato que aconteceu de fato, e ele narra de uma forma muito especial. Ele falou: olha, ministério com Cristo, servir ao Senhor, há desafios. Há desafios. E um dos grandes desafios que há na caminhada da vida cristã e ao servir ao Senhor é o conflito, a batalha, o combate entre a verdade e o engano. Verdade e engano. Verdade e engano. Luz e trevas, bem e mal, verdade e engano nos acompanham. Essa luta é real, essa batalha é real. Você que conheceu a Cristo, quem sabe de pouco tempo, e talvez imaginou: olha, agora eu vou começar a caminhada com Cristo. Aquele hino antigo, Oh Happy Day, Oh Happy Day.
when Jesus washes. Quando Jesus lavou, quando Jesus limpou, oh, que dia maravilhoso! E nós cantamos, e não há nenhum problema em cantar sobre aquele dia. O problema é que nós achamos que essa alegria que invadiu meu coração no dia da minha conversão me acompanhará todos os dias da minha caminhada. E a minha vida cristã, a minha vida com Deus será o happy day. Uma expectativa irreal. Podemos sim desfrutar de uma alegria sem par, mas isso não tem nada a ver com o mar de rosas. Vamos ler a partir do versículo 4, nessa nova jornada então, e ver como foi a experiência de Saulo e de Barnabé nesse início, nesse ministério que está se iniciando. Aliás, essa é a primeira vez que uma igreja, de maneira intencional, envia missionários além-mar, transcultural, para o exterior, para pregar o Evangelho. Isso havia acontecido antes, sim, de maneira, não vou dizer acidental, mas por conta de perseguição, os cristãos foram obrigados a se dispersar, e ao se dispersar, levaram a sua fé junto, e aí compartilhavam. Mas de maneira intencional, quando o Espírito Santo separa e diz, eu quero usá-los, e os envia, é a primeira vez que acontece. É por isso que o verso 4 começa exatamente assim, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Aliás, Atos dos Apóstolos, eu creio que isso deve ter sido dito lá no início, poderia muito bem ter se chamado Atos do Espírito Santo, poderia muito bem ter sido chamado Atos de Jesus Cristo, seguindo inclusive aquilo que o próprio autor Lucas diz no início. Estamos nesse livro continuando a falar sobre tudo aquilo que Jesus começou a ensinar. Atos de Jesus, mas é chamado de Atos dos Apóstolos. Mas aqui a gente vê, logo no início, no versículo de 1 a 3, o Espírito Santo dizendo, separai-me. E agora o Espírito Santo é o mesmo que os envia. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. A pergunta talvez é assim, mas não foi a igreja de Antioquia que enviou? Sim, a igreja de Antioquia que enviou. Capacitados, orientados, influenciados, direcionados pelo Espírito Santo. Deus usa a igreja como seu braço de ação neste mundo. Então o Espírito Santo é que no final das contas é que está enviando. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, uma ilha. Chegados a Salamina, logo no porto, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Aliás, era o método que Paulo utilizava para iniciar o seu ministério. Para onde iria iniciar? Inclusive, autenticando aquilo que era o ministério que assim foi confiado aos discípulos. Primeiro aos judeus e depois aos gentios. Primeiro, então, vamos começar nas sinagogas, aonde estão os judeus. E a partir daí, vamos pregar o evangelho aos gentios. E eles começaram com essa mesma prática. Essa era a estratégia. Vamos até os judeus que estão dispersos. Porque primeiro eles irão nos receber. Eles nos recebem. E a gente prega a palavra, fazendo inclusive a redenção daquilo que havia sido ensinado através dos antigos e chegando até Cristo. Tinham também João Marcos como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, uma caminhada de aproximadamente 150 quilômetros, nessa caminhada, pregando o evangelho e andando, encontraram um certo judeu. Mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Só esse pequeno trecho já dá um bom caldo. Encontraram um certo judeu. Encontramos aqueles a quem nós temos um canal, temos uma conexão. Eles são judeus como nós e nós vamos começar por ele. Quem sabe esse aqui pode ser um colaborador, pode ser um instrumento de auxílio na nossa propagação. Mas encontraram esse homem, chamado Bar-Jesus. Aliás, Bar-Jesus, Bar no aramaico, era a preposição para filho. Filho de Jesus, filho do Salvador, filho do Messias, filho da salvação. É interessante, este homem encontraram, o qual estava
com o procônsul Sérgio Paulo. O procônsul era o governador nomeado pelo Senado romano, que era um homem inteligente. É interessante essas descrições que Lucas vai acrescentando ao texto. Um homem inteligente, um homem que havia uma certa diligência na reflexão e não era qualquer coisa que o enganava. Não era alguém que era levado por qualquer historiela. Interessante, um homem inteligente, um homem culto, um homem de reflexão, um homem que tinha conhecimento, um homem de influência, uma autoridade na cidade. Este tendo chamado Barnabé e Saulo, e é interessante esse termo, tendo chamado, porque se você vai lá para os versos iniciais de Atos, você vai ver que é o Espírito Santo que faz exatamente isso. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Para a obra que os tenho chamado. E agora é o Sérgio Paulo, o procônsul, que também tendo chamado para uma obra. E aí a gente entende um paralelo de que obra era essa para a qual o Espírito Santo havia chamado. Porque nos primeiros versículos não diz especificamente, diz para a obra que os tenho chamado. Que obra é essa? Os versos seguintes explicam que obra é essa. Tendo chamado Barnabé e Saulo para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a obra qual era? Anunciar a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, ou seja, Bar Jesus, porque assim interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ou seja, aquele homem que poderia e deveria ser aquele que aproxima os outros da luz, aproxima os outros da verdade, é aquele que está sendo usado para afastar. Faz totalmente o contrário. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, novamente aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo separa, o Espírito Santo envia e o Espírito Santo capacita. Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, de maneira muito séria, direta, com ousadia, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano. E aqui é interessante, nas narrativas, autores usam de paralelos, de contrastes, contam história aos pares. Paulo, cheio do Espírito Santo. Elimas, o mágico, cheio do diabo. Bar Jesus, o filho da salvação, que devia conduzir outros à salvação. Mas o paralelo ele está fazendo totalmente o contrário, afastando da fé o procônsul. Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia. Algumas versões diz cheio de fraude, de maldade, de vilania, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo, um contraste, um fica cego. Aquele que deveria conduzir a luz, fica cego. Aquele que deveria ensinar o outro a enxergar, fica cego. Aquele que vê, fica cego. E aquele que estava cego, não conhecia a verdade, agora vê. E não somente vê, diz que vendo o que sucedera, creu. Maravilhado, depositou a sua fé, maravilhado. E é interessante que não é maravilhado com a eloquência de Paulo, não é maravilhado com a ousadia de Paulo, não é maravilhado com o poder das palavras de Paulo, ou com aquilo que aconteceu, com o milagre que havia acontecido, ou com a tragédia para aquele homem que tinha acontecido. Ficou maravilhado com a doutrina do Senhor, com a palavra de Deus. Essa é a nova fase. Essa é a nova temporada. Verdade e engano, luz e trevas, bem e mal. Essa batalha antiga, desde que o mundo existe, desde o início da humanidade. Engano, engano. O engano serve para distorcer. O engano serve para ludibriar. O engano serve para manipular. O engano traz confusão, afasta. O engano é para tirar proveito, levar vantagem, exercer influência. Roubar o coração, perverter, mostrar grandeza, mostrar superioridade, acalmar ídolos, lidar com o remorso, superar o descontentamento, driblar a insatisfação e, acima de tudo, para não ter que enfrentar a pior coisa daquele que está usando do engano, a verdade. A verdade.
Apenas um parênteses inicial. Vivemos num mundo extremamente forte no engano. Temos, muitas vezes, a falta de sabedoria de buscar, através da ação do Espírito Santo, o discernimento para perceber o engano. Esse homem tinha por nome Bar Jesus, filho da salvação. Eu me lembro na década, eu sou um pouco mais antigo, não tanto assim, mas os brancos me entregam. No final da década de 80, havia um shampoo anti-caspas, e cujo nome era Denorex, e cujo comercial dizia assim: Denorex, parece, mas não é. Alguns irmãos aqui, olha, estão entregando a idade também. Parece, mas não é. É Denorex. Parece remédio, mas não é. É shampoo. Parece algo diferente, mas não é. Tem um nome de, mas não é. É judeu, Bar Jesus, filho do Salvador, filho de Jesus, filho da salvação, mas não é filho verdadeiramente. Engano. E quantos caem no engano por causa, entre parênteses, do Denorex? Porque parece, mas não é. Parece verdade, mas não é. Parece o anúncio do Evangelho de Cristo, mas não é. Parece uma igreja do Senhor, mas não é. Parece uma música que celebra o Evangelho, o nome de Cristo, mas não é. Parece que traz bênção, mas não. Cuidado com o engano. Cuidado com o engano. Lucas inclui esse breve texto também com dois propósitos. Primeiro, estabelecer a validade do testemunho diante dos gentios. Porque agora não apenas a mensagem do Evangelho será levada aos judeus, porque os judeus haviam rejeitado. Está aqui um homem, um judeu, que havia rejeitado a verdade. Testemunhar, validar, dar crédito à mensagem que estava sendo pregada para os gentios. E damos graças a Deus porque isso nos alcançou. E outro propósito também, estabelecer a credibilidade do ministério do apóstolo Paulo. Porque Paulo não era um dos 12 que estava com Jesus. Por que ele é chamado de apóstolo? Por que ele então tem esse ministério tão profícuo? Por que ele tem essa responsabilidade? Por que ele então, e olhando para o passado, pode fazer o que está fazendo? E Lucas então coloca isso, coloca esse texto e validando, inclusive estabelecendo paralelos entre ele e Pedro, que era um dos 12, que era inclusive o líder dos 12. Paralelos como os milagres que fez, o enfrentamento com hostes demoníacas e assim por diante. Faz paralelos, vendo? Este homem tem a mesma autoridade de Pedro. E até mesmo quando voltam dessa primeira viagem missionária, ao separar-se Paulo e Barnabé, Barnabé vai com João Marcos, que se separa, que volta no caminho, e agora Paulo vai com Silas. E o texto bíblico vai dizer que Barnabé e João foram para lá. E Paulo e Silas, recomendado pelos irmãos, prosseguem a sua viagem. É uma autenticação do ministério de Paulo. Mas começa então esse combate da verdade e o engano. E algumas lições práticas que gostaria de trazer aos irmãos. Precisamos, como eu falei no início, estar cientes dessa batalha espiritual que está sobre nós. Quando compartilhamos o Evangelho, quando nos envolvemos de fato com a vida cristã na sua profundidade, a batalha espiritual, ela é real. Nós como igreja batista, nós como igrejas de cunho reformado, de uma teologia saudável, temos medo de falar sobre esse assunto. Porque infelizmente esse assunto foi de maneira exaustiva, trabalhado de maneira equivocada. E nós, por medo, deixamos de lado e não falamos que existe uma batalha espiritual. Mas a palavra de Deus nos diz que existe. Existe batalha espiritual. O problema é como lidamos com ela e como entendemos
inclusive como vencer, como superar essa batalha espiritual. Então a primeira coisa, saiba que existe essa batalha espiritual. Há esta batalha. E quando você está disposto então a servir, a compartilhar do Evangelho, do Santo Evangelho, do puro Evangelho de Jesus Cristo, o combate certamente estará presente. E uma das artimanhas do diabo certamente é a cegueira espiritual. E ele usa pessoas de influência para estar perto, para persuadir. Trazer cegueira. A cegueira espiritual está em toda parte, não se engane. A cegueira espiritual, a cegueira vemos nesse mundo. E nós temos medo de falar sobre isso, mas por muitas vezes estamos sendo assediados por isso. Há tanta cegueira circulando em grupos de WhatsApp. Tanta cegueira circulando. Há tanta cegueira sendo utilizado nas redes sociais. Eu não estou dizendo que a rede social é uma cegueira, porque eu conheço muita gente que usa com muita sabedoria e tem sido um canal de bênção para tantos. Mas há tanta cegueira. Há tanta cegueira. Há tanta cegueira sendo compartilhada. Cegos guiando outros cegos. Há cegueira. Porque confiamos mais nisso. A verdade hoje é autenticada quando se confirma nas redes sociais. Não é verdade. Por quê? Eu vi em tal rede social. Não vou falar porque eu não quero fazer propaganda de nenhuma delas. É verdade. Mas por onde vem? E o diabo usa aqui, é forte as palavras que Lucas usa para descrever, cheio do engano, de fraude. Enganação é a mesma palavra que era usada para armadilha para passarinhos, ou de isca para peixes. É uma trápula. É para pegar, para ludibriar, para enganar, mas para fazer o mal. Enganação. Outra palavra é fraude, palavra forte, que tem uma nuance de imprudência ou afrouxamento, inclusive, sabe do quê? De restrições éticas. Fraude, enganação. Há tanto que se vê nesse mundo que vivemos. E deixa eu falar mais precisamente, no universo evangélico das nossas igrejas. Fraude, enganação, maldade. E precisamos estar mais atentos. Precisamos lembrar, estar sempre com as nossas antenas ligadas, porque a todo momento há um desejo de criar isso. Há um processo de fazer e tornar o engano algo comum e verdadeiro e autenticado. Vivemos dias em que aquilo que na minha adolescência, nos anos 80, nos anos 90, era tido como um escândalo, hoje é coisa mais comum. Algumas situações que eu pude acompanhar o processo de mudança do entendimento daquilo que era verdade, por causa da cegueira. Este homem Elimas estava do lado de um homem muito influente. E o texto vai narrar que esse era um homem inteligente, um homem culto, de reflexão. Mas isso não faz dele alguém que não era suscetível ao erro, ao engano, à fraude, à enganação. Às vezes colocamos em nossa, não, esse tipo de coisa eu não caio, não tenho problemas. A palavra de Deus vai dizer, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Ou melhor, não diz isso. Aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. Temos um grande problema de autoconfiança, de autorreferência e de achar que comigo estes erros não acontecerão. Este homem era um homem inteligente, o texto vai dizer, mas foi alvo de fraude, de enganação. Alguém que estava do seu lado, tentando minar. Cegueira espiritual. O diabo usa de fraude, de enganação, o enganador, e muitos acham, mas funciona, porque a nossa maneira de analisar, a nossa maneira de avaliar, de autenticar, é a maneira que nós aprendemos ao nosso redor. É da autenticação, da validação, da prova, do pragmatismo. Olha, eu fiz esse método e funcionou.
entre aspas, até certo ponto. E se funcionou até certo ponto, é válido. Não passa pelo crivo das Escrituras, mas a gente acha que é válido. E a gente compartilha. E a gente dissemina. O enganador. Há uma espiritualidade, um ressurgimento de uma espiritualidade muito forte em nossos dias, e principalmente na igreja brasileira. Eu tenho cada vez mais ficado impactado com aquilo que eu tenho visto e ouvido, desde que retornei. Há um ressurgimento, uma busca por uma espiritualidade, mas uma espiritualidade vazia, baseada no conhecimento, não baseada em Cristo Jesus. Engano. Um engano muito sutil, onde traz que, quanto mais eu tiver um conhecimento de uma teologia saudável, eu estou blindado para o engano. Quando faço isso, eu elimino totalmente, como diz aqui o texto, a ação do Espírito Santo e o poder do Evangelho, Cristo na minha vida. Esse homem, um homem muito culto, muito inteligente. Mas ele não era um convertido ainda. E a gente começa com essas coisas. Mas tinha isso, mas tinha aquilo. Nós vamos chegar na parte que diz como podemos vencer. Mas não é com esses recursos e argumentos. O diabo usa da motivação egoísta para afastar pessoas da verdade e aproximá-las do engano. Este homem estava do lado de alguém muito influente. Era alguém que tinha acesso a uma influência, não somente desse homem, mas tendo desse homem de uma região inteira, de uma cidade inteira, de uma ilha. Ele tinha acesso ao procônsul. Ali ele tinha sua fonte de renda. Ali ele tinha status. E ele não queria perder nada disso. A cegueira espiritual, muitas vezes motivada por razões egoístas. Tome cuidado, irmãos. Há tanta motivação egoísta. Há tanta motivação por status, há tanta motivação por estar no centro, e não aquele que deveria estar de fato no centro. Devemos estar mais atentos às motivações do engano que circula por aí. Eu não sei se contei para vocês, mas recentemente levei minha filha em um programa de uma igreja com uma teologia saudável. E ao terminar o programa, como sempre fazemos em casa, perguntei o que você aprendeu. Ela aprendi hoje sobre a história de Ruth. Falei, que legal, filha, que bom. E o que você aprendeu? Resumindo, pai, que eu preciso ser boa, e sendo boa, no final há uma recompensa. Não vou dizer o nome da igreja para que os irmãos não se escandalizem, mas uma igreja de uma teologia muito saudável. Falei, filha, me perdoa, mas você não vai mais. Para você aprender esse tipo de coisa, fique em casa e na nossa tela de 42 polegadas eu coloco o aplicativo da Disney e coloco a Cinderela para você. E você vai aprender no final do filme da Cinderela a mesma coisa. Basta ser boa e que no final tem uma recompensa. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Em outra ocasião, ela estava numa dessas programações e perguntei, e aí, filha, vai participar hoje? Sim, hoje será online. Foi que bom, você vai online no computador, eu fico aqui com a Sara ouvindo. E estava lá. O tema do estudo bíblico, depois das brincadeiras, era a solução de Deus para o problema do pecado. Esse era o tema. Eu falei, uau. Que maravilha, né? Solução de Deus para o problema do pecado. 5 verbos que eu tenho que fazer. Em nenhum momento foi citado o Evangelho, Jesus, a cruz e a graça. É a teologia do faz sozinho. Cegueira, influência, manipulação. E às vezes a gente acha, não percebe essa influência. E se nós queremos educar os nossos filhos, que nós queremos o Evangelho, viver e desfrutar do Evangelho para nós precisamos estar atentos, inclusive, com as fontes as quais nós estamos buscando. Mas é Bar Jesus, é um judeu, é filho da salvação. Cuidado, cuidado. Devemos estar, então, preparados para a batalha espiritual. Como podemos estar preparados para a batalha espiritual? Nos apropriando, nos enchendo
desfrutando do Deus desconhecido. Sabe qual é o Deus desconhecido? Não é o Deus de Atos 17, o qual estudaremos mais para frente, ao qual Paulo, lá em Atenas, fala ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido, sabe qual é? É o Deus, a terceira pessoa da Trindade, que atua tanto no texto que acabamos de ler. Separai-me, diz o Espírito Santo, enviados, pois, pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Se nós queremos vencer a batalha espiritual que está ao nosso redor o tempo inteiro, precisamos nos apropriar e não ter medo de falar, de crescer na intimidade, no conhecimento da ação, da atuação do Espírito Santo. Temos medo de falar do Espírito Santo. Igreja batista, reformada, tem medo de falar do Espírito Santo, porque parece que isso é uma pregação reservada apenas para as igrejas pentecostais. Temos medo de falar do Espírito Santo. E lemos um texto que fala por 3 vezes da ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo foi que te trouxe. O Espírito Santo foi que convenceu você da justiça, do juízo e do pecado. Foi o Espírito Santo que cravou as verdades da graça no teu coração. É o Espírito Santo. Se queremos combater, se queremos perceber, se queremos ter discernimento para ver o mal e o engano ao nosso redor, precisamos aprender a ser cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É alguém que é capacitado, influenciado, orientado, aprovado, direcionado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Deus em nós, Espírito Santo. Cristo já havia nos dito, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci, não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Espírito Santo. O Paracletos, aquele que está ao lado, aquele que está ao lado. Você tem Deus ao teu lado, o tempo todo através do Espírito Santo. Nós temos Deus ao nosso lado, através do Espírito Santo, e a gente não desfruta dessa maravilha de Deus no Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. A consciência do Espírito Santo, a consciência do discernimento que vem através do Espírito Santo de Deus. Paulo não fez o que fez, e Sérgio Paulo, quando creu, foi convencido, ele não olhou para o milagre de Paulo, mas através da ação do Espírito Santo, ele ficou maravilhado com a doutrina ao qual Paulo a estava ensinando. A atuação do Espírito Santo. Às vezes nós também queremos combater esse combate através do conhecimento. Mas é, sem dúvida alguma, através da ação do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Tive o privilégio de estar ao lado de uma mulher que eu tinha plena consciência que era cheia do Espírito Santo. Quando aquela mulher abria a boca, eu só aprendia. Era uma analfabeta. A mãe, inclusive, do pastor Adilson, falecida hoje, está na glória com o Senhor. Mas aquela mulher, quando falava, me arrepiava. Mulher cheia do Espírito Santo. Minha mãe sempre trabalhou com professora e ela teve a oportunidade de buscar na velhice daquela irmã, alfabetizá-la, porque o sonho dela, sabe qual era? Ler a palavra de Deus. E no dia que ela conseguiu ler uma frase, foi um dos dias mais felizes, e eu ainda criança, eu cheguei em casa e vi minha mãe, e a irmã Joaninha, chorando, feliz da vida, porque havia conseguido ler o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Mas aquela mulher, quando falava, ela recitava trechos e trechos da palavra de Deus, saía e fluía sabedoria das suas palavras. Era uma mulher cheia do Espírito Santo. Não sabia uma palavra no grego, não sabia no hebraico, não tinha teologia, não tinha mestrado, não tinha nada disso, não tinha curso, não tinha formação, não era culta, não era talvez uma descrição como a de Sérgio Paulo, um homem inteligente, uma mulher, talvez não seria essa a definição que alguém, ao escrever e falar sobre ela, colocaria no texto. Mas era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. São dessas pessoas que nós precisamos ao nosso lado para nos incentivar. Não um Elimas, mas alguém cheio do Espírito Santo. O que Sérgio Paulo mais precisava não era de Elimas, um mago, um feiticeiro, um enganador,
sábio, talvez com as palavras, hábil com as palavras, mas alguém cheio do Espírito Santo. E é interessante que este homem cheio do Espírito Santo não amolece, com ousadia e firmeza, proclama e anuncia a palavra de Deus. Há confronto, há confronto, há confronto. Pensamos que o Evangelho é apenas para conforto. O Evangelho, antes do conforto, vem um confronto. O Evangelho confronta. E Paulo, com ousadia, confrontou. Para enfrentar a batalha espiritual, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E precisamos utilizar. E há um paralelo interessante com a preparação de Paulo para o início do seu ministério, com o início do ministério de Jesus. O Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para ser tentado. E o Espírito Santo envia Paulo para um conflito, uma batalha espiritual também. E a resposta de Jesus para vencer aquela batalha espiritual foi sempre a palavra de Deus. E o recurso que Paulo utilizou, cheio do Espírito Santo, para combater este combate com Elimas, foi a palavra de Deus. Tanto que Sérgio Paulo ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Como a gente precisa desfrutar mais da palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus não é um mantra. Devocional não é um mantra. Vivemos num país onde há um misticismo muito grande. E às vezes a gente confunde o desfrutar da palavra de Deus e permitir que ela invada o nosso ser com apenas um horóscopo gospel. Onde na segunda-feira eu tenho uma leitura e eu acabei aquela leitura, ok, terminei, ótimo. E quem sabe até faz o sinal da cruz e quem sabe bate 3 vezes na madeira. Isso não é desfrutar da palavra de Deus. Precisamos desfrutar da palavra de Deus. Precisamos permitir também ser cheios da palavra. Orar e ler a palavra a tal ponto que ela invada o nosso ser e tudo que saia de nós provenha do Espírito Santo e da palavra de Deus. Para que não seja o meu argumento, para que não seja a minha eloquência, para que não seja o meu conhecimento, para que não seja a minha experiência, para que não seja tudo aquilo que eu vivi até então, mas que seja a palavra de Deus. Como precisamos desfrutar e mergulhar cada vez mais na palavra de Deus. John Piper já disse que as redes sociais só apenas servem para que um dia ninguém tenha desculpa diante de Deus para dizer que não teve tempo, Estatísticas dizem que um brasileiro gasta, no mínimo, 3h30 por dia nas redes sociais. Mas esse não é o nosso grande vilão. A mesma estatística diz que um brasileiro gasta por dia quase 6 horas em vídeos e na televisão. A minha pergunta, será que proporcionalmente é o tempo que eu gasto na palavra de Deus? Aí está o porquê no combate espiritual entre verdade e engano, eu caio, eu sucumbo, não tenho discernimento, não percebo, não vejo, porque não estou cheio do Espírito Santo e nem da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus, fazendo com que outros, ainda que houve algo extraordinário naquele momento. Paulo diz, a partir de agora, por um tempo você vai ficar cego. E aquele homem passa de alguém que enxergava tudo que estava ao seu redor, alguém que começou a ficar tateando, como diz o texto, andando à roda, não sabendo e precisando de alguém que o guiasse. Ele que deveria ser alguém que estaria guiando outros, mas agora ele é aquele que precisa ser guiado. Houve essa coisa extraordinária acontecendo, mas não foi isso que deixou Sérgio Paulo, o procônsul, maravilhado, mas foi o ensino da palavra de Deus, porque alguém cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, é isso que sai. A boca fala, como diz Provérbios, do que o coração está cheio. Não precisamos, às vezes achamos que precisamos de táticas, estratégias e tantas outras coisas. O maior desafio, Os Guinness vai dizer que o maior desafio da modernidade não é o secularismo, mas sim
a secularização. Não é a mesma coisa? Não, o secularismo é uma filosofia, a secularização é o processo. Enquanto a filosofia é visível, hostil e atinge apenas alguns, o processo é completamente invisível e atinge a muitos, por ser explicitamente hostil. O secularismo quase nunca engana os cristãos. Por ser mais sutil, a secularização engana frequentemente os cristãos, antes mesmo de eles estarem cientes do que é realmente a secularização. Grande perigo. Mundo secularizado, evangelho secularizado, igreja secularizada, porque não estamos atentos ao processo. Não sei se você teve, um dia terá a oportunidade, mas se não, você pode ver imagens pela internet do que é a Times Square, lá em Nova York. A Times Square, inclusive, não é uma praça, mas é uma confluência de ruas, e há propagandas, luzes, luminosos para todos os lugares. Eu vejo o nosso mundo evangélico em nossos dias da mesma forma. Há tanta luz, há tanta voz, há tanta gente chamando a nossa atenção, querendo a nossa atenção, querendo que nós o ouçamos, e nós estamos ali tentando, como Elimas, como tateando, e agora, andando a roda, quem eu vou ouvir, a quem eu vou dar atenção. Deixa eu te falar, meu irmão, dê atenção à palavra de Deus. Dê atenção à palavra de Deus. Os nossos ajuntamentos devem ser sempre ajuntamentos feitos ao redor da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que há de nos nutrir, que há de nos dar referência, conteúdo, substância para o combate espiritual, que é real e está sobre nós, e cheios do Espírito Santo. Estamos hoje diante das duas ferramentas que podem transformar a nossa vida, que têm transformado a vida dos cristãos, como vimos aqui no início. Ao longo dos séculos, o Espírito Santo de Deus atuando, e a palavra de Deus. São os dois recursos. Devemos aprender a orar e dizer: Senhor, estou saindo daqui para um combate, para uma batalha, que nem eu mesmo percebo. Senhor, ajuda-me a me encher do Espírito Santo, a ser cheio de Ti. Ajuda-me, Senhor, a me encher da palavra. Ajuda-me, Senhor, na disciplina da palavra de Deus no meu coração, para que eu consiga enxergar, ter o discernimento dos enganos que estão à minha volta. Enganos na educação de filhos, enganos na administração financeira, enganos na gestão do tempo, enganos na gestão da minha carreira, na minha profissão, enganos e mais enganos o tempo todo. E estão brilhando como aqueles luminosos na Times Square que deixa a gente meio cego, meio tonto, não sabendo para onde olhar. Enganos o tempo todo. Não temos a consciência do quanto o inimigo está empenhado na tarefa, como diz o texto, de afastar, de perverter os caminhos retos do Senhor. Achamos, como disse, que é o Happy Day. É o Happy Day. Eu li o meu horóscopo gospel, eu fui ao meu compromisso ritualístico na comunhão da igreja, pronto, estou pronto para enfrentar a batalha espiritual. Presa fácil, como diz a palavra no grego antigo, como se fosse uma armadilha para pássaro, isca para peixe. Há uma batalha. Verdade e engano. E precisamos crescer cada vez mais na consciência. E quero concluir dizendo apenas 3 coisas. Irmãos, estejam cientes de que algumas pessoas estarão abertas à palavra de Deus. Algumas pessoas estarão abertas. Como aquele homem, tendo chamado Paulo, falou: opa, eu quero ouvir, tem esse homem que está pregando a mensagem do Evangelho, eu quero ouvir o que esse homem tem a dizer. Ainda não era convertido, mas estava aberto à palavra de Deus. Algumas pessoas estarão abertas, algumas pessoas te pedirão, falou: olha, fale-me mais, conte-me mais sobre esse Deus a quem você serve, esse evangelho que você fala tanto, da igreja que você frequenta, da tua vida. Eu vejo algumas diferenças, eu vejo algumas nuances, eu não consigo explicar, fale-me mais. Algumas pessoas estarão abertas, mas não se engane, porque algumas pessoas também se oporão à palavra de Deus. Algumas pessoas vão minar o teu caminho, algumas pessoas vão se opor, vão ser
rocha, vão ser barreira, obstáculo no testemunhar, na propagação do Evangelho no teu local de trabalho, na onde você estuda, no teu bairro, na tua vizinhança, onde quer. Algumas pessoas vão se opor. As pessoas vão se opor. E outro engano que a gente tem é que a gente acha que estou indo servir ao Senhor, estou portando o Evangelho da graça de Cristo, agora o Senhor vai abrir os caminhos e não vai ter barreiras. Que engano! Muita barreira, muito conflito. Muito. Ao chegar na Itália, quando fui para lá, como missionário, enviado, cheguei num domingo, na segunda-feira estava na questura, na Polícia Federal italiana, para fazer a minha documentação, ver o que era necessário, e recebi ali um papel escrito, um rascunho, um papel oficial da Polícia Federal italiana, dizendo aquilo que eu deveria levar. Fiz todo o processo para mim e para minha esposa. E havia a necessidade de fazer o agendamento no correio. Fui até o correio, fiz o agendamento para 3 meses. Fiz todo o processo, o agendamento. Chegou no dia agendado, depois de 3 meses, em janeiro. Fui até a questura, levei os documentos, apresentei. A policial olhou para mim e falou: olha, temos um problema, a sua documentação está correta, mas a da sua esposa está toda errada. Como assim? Eu fiz tudo aquilo que estava escrito no papel, e ela fez a minha documentação, chegou da esposa: olha, a da sua esposa está tudo errado. Aquilo que ela deveria ter feito, ela não fez, mas eu não sabia, eu fiz aqui. A lei italiana não admite a ignorância. Você agora vai ter que entrar, me acompanhe, me levou uma sala lá dentro, eu já estava quase em prantos, só não chorava porque minha filha estava junto, precisava ser forte. Não chorei, fui em frente, eu falei: caramba, o que está errado? Imaginei que dali iam levar minha esposa já para o aeroporto e ia mandada embora da Itália como, uma delinquente. Chegamos lá, o diretor da Polícia Federal local me fez assinar um papel de consciência de que a partir daquele momento a minha esposa estava ilegal naquele país. Sabe o que passou na minha cabeça? Tantas coisas. A decisão de ir como missionário, portar o Evangelho de Cristo e ali ser bênção nas mãos do Senhor, no alcance daquele povo, daquela nação. E ao chegar depois de 3 meses, eu tenho um papel nas mãos dizendo: a sua esposa está aqui legal, saia daqui. 2 dias depois, a minha esposa estava no avião voltando para o Brasil com a minha filha, e eu fiquei por lá. Até porque era tudo muito assim, não tinha nem programação financeira para aquilo. Tinha acabado de chegar. Minha esposa veio. Chegando aqui no Brasil, foi lá ao consulado para então pegar o documento da maneira correta, e ela foi com o diretor executivo da nossa missão, a CEPAL, e chegando lá, falaram assim: olha, cadê a sua carteirinha de missionário? Porque as nossas missionárias, falando ele católico, as nossas missionárias, têm carteirinha. Mas como assim carteirinha? Não diz nada na lei italiana que precisa de uma carteirinha. Mas eu preciso de uma carteirinha, senão eu não vou dar o visto, você não vai. Aí a Sara sai desnorteada, está ali o diretor da nossa missão. Aí foi: o que aconteceu? Ele precisa de uma carteirinha. Carteirinha? Deixa eu dizer para os irmãos, a primeira e única carteirinha da CEPAL é a da Sara. Única. Mandei a minha cópia da minha carteirinha da Ordem dos Pastores, fizeram alguma coisa ali parecida, com o nome da CEPAL, o logo da CEPAL, colocaram a foto da Sara, a Sara voltou lá. Ele olhou para a carteirinha, estampada, feita no Photoshop. Ok, está ótimo, vou dar para você. O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? Mas antes de fazer todo esse processo, de gastar todo esse dinheiro, de passar por tudo isso, alguém na saída me disse assim, um Elimas, me disse assim: olha, tem um jeito. Pega o passaporte da Sara, rasga, queima, joga em algum lugar e faz uma denúncia dizendo que você perdeu. Aí você vai tirar um passaporte novo e começa tudo do zero, está tudo certo. Muito mais barato, irmãos. Engano. Cuidado com o engano. Algumas pessoas vão se opor à palavra de Deus. Creio que a Andressa aqui pode dizer de quanta oposição.
Algumas pessoas vão estar abertas, algumas pessoas vão se opor, mas algumas vão abraçar a palavra de Deus. Algumas abraçarão a palavra de Deus. Do que adianta ter uma mente ortodoxa, mas o coração permanecer vazio? O discípulo de Cristo não é alguém que meramente alcançou o entendimento correto do Evangelho. Mas é mais do que isso. O discípulo de Cristo é alguém que entendeu corretamente o Evangelho e provou, sobretudo, do maior e a mais importante experiência de que alguém pode ter em sua vida. Sabe qual é? A conversão. A ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, o convencendo sobre a maravilha da graça de Deus. Algumas pessoas vão abraçar. Esse homem, a palavra diz, depositou a sua fé. É o que diz exatamente o verbo. Depositou a sua fé. Creu. Maravilhado com a palavra de Deus. É a obra do Espírito Santo no envio, a obra dos missionários na proclamação, a obra de Satanás na oposição, mas a obra de Deus na salvação. É disso que esse texto fala. 4 obras. A obra do Espírito Santo no envio. Tudo na igreja, no serviço cristão, é capacitação, influência, orientação e aprovação no Espírito Santo. A obra dos missionários na proclamação, a obra de Satanás na oposição, mas a obra de Deus no juízo e na salvação. 4 obras de Deus, no Espírito Santo, nesse texto. Precisamos aprender a ser cheios do Espírito Santo e cheios da palavra. Parece algo óbvio, parece chover no molhado, mas esse é o recurso maior que temos para vencer a batalha espiritual. Ao sair daqui, o engano estará bem ali, te esperando, falando ao teu ouvido, sussurrando, tentando te influenciar, para que você não desfrute do recurso maior, do Espírito Santo e da palavra de Deus, mas que você esteja atento, buscando no Senhor, orientação, discernimento. Senhor, me ajuda, enche-me de Ti, Senhor, e enche-me da Tua palavra, para que eu não caia nestes enganos. Quero orar por você, quero orar por mim, porque a palavra de Deus vai nos dizer também que se depender de mim, se depender de você, a certeza, sabe qual é? Fracasso. Fracasso total. Sozinho, eu não consigo me encher do Espírito Santo. Sozinho, irmãos, eu não consigo me nutrir da palavra de Deus. Eu preciso do auxílio dEle. Eu preciso do auxílio dEle. Porque é tudo por Ele. É por Ele, por meio dEle e para Ele. É dizer, Cristo, eu preciso de Ti. Eu preciso novamente me ajoelhar aos pés da cruz e dizer, Senhor, ainda não consigo ser diligente, ser disciplinado em me nutrir da palavra. Senhor, ainda não consigo desfrutar da plenitude do Espírito Santo em mim. Não porque o Senhor não me tenha dado, mas porque eu ainda não consigo desfrutar plenamente por causa do pecado que habita em mim. E ele me engana, me leva para o engano. Senhor, me ajuda, tira as escamas dos meus olhos, abre a minha mente, Senhor, para que eu consiga perceber, dá-me o discernimento para que eu perceba isso, e assim eu consiga vencer. Não saia daqui na tentativa de fazer tudo sozinho, porque vai continuar na mesma, mas desfrute daquilo que Deus já te deu em Cristo. Deus já te deu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Desfrute dele, desfrute em Cristo. Vamos orar.